estamos gravando mais um episódio do nosso podcast. E nós estamos agora com parceiros, nossos patrocinadores. E antes de falar do tema que a gente vai abordar hoje, né, amiga? Super relevante. Nós vamos falar da nossa patrocinadora, né? Este programa tem o apoio da Farmácia de Manipulação, FHN. Verdade. E a gente Mostrar quer aqui, apresentar para vocês esse produto aqui, gente, que é o Keranat, que é uma substância, é uma fórmula fantástica para os cabelos, né? Eu uso, né? Tenho muita propriedade como paciente para falar da eficácia do produto, porque hoje em dia a gente tem diversos produtos que prometem mil coisas para a queda de cabelo. E Eugênia também usa, né, como paciente. E no consultório também tenho excelentes resultados. Lembrando que todo suplemento, ele tem que estar contextualizado para dar certo. Não adianta a gente colocar, eu digo que isso é ouro, não dá para colocar ouro em pote furado. Então, o organismo tem que estar bem preparado para receber essas substâncias que têm um potencial incrível de auxiliar na queda de cabelo, no nascimento de um cabelo mais saudável, bem nutrido, né, amiga? É verdade, e sem glúten. É isso, é verdade. Importante, Cápsulas maravilhosas. Até porque isso é bem importante falar, amiga, porque algumas vitaminas e minerais que se encontram disponíveis no mercado, elas estão envoltas em cápsulas que não são adequadas, elas estão com alguns conservantes que não são bacanas, né, que prejudicam a saúde. Então, é um pouco incoerente. Por isso, ver a procedência, o tipo de cápsula, o tipo de conservante, tudo isso importa para uma manipulação e uma suplementação dar certo. Por isso tem que ter farmácia de qualidade, né? Exatamente. É por isso que a gente se junta com as melhores. Vamos começar? Vamos. O episódio de hoje. Precisamos muito falar sobre isso, né, amiga? É uma rotina, assim. Nosso papel com o podcast é informar, porque a informação salva, né? Uma forma da gente conseguir atender mais pessoas de uma forma indireta, porque não deixa de ser um cuidado, né, de duas profissionais que têm uma experiência. E todos os temas que a gente escolhe abordar aqui é devido ao aumento na incidência, né, de desfechos negativos que são evitáveis. Né? Então, nosso papel nesse programa de hoje é conscientizar as mulheres, né, sobre a maternidade. A saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva. E hoje em dia, cada vez mais, né? Mudamos aí, né? O padrão da mulher de hoje, o perfil, as demandas, o trabalho exaustivo, noite sem dormir, enfim. Mudou-se muito e isso vem atingindo a sua capacidade reprodutiva, mas tem como a gente se planejar, tem como a gente se prevenir, tem como a gente se cuidar. E a gente não pode, na verdade, perder o time de realizar esses cuidados. Então, faz parte do planejamento. Hoje eu estava conversando com um paciente e exatamente falando sobre os cuidados. Porque a paciente tem um paladar muito infantil e eu como muita besteira e tal. Eu disse, olha, o exercício físico, o seu cuidado nutricional, né, tem que entrar dentro do planejamento da sua semana. Então, você não planeja amanhã, o que é que eu vou fazer? Vou acordar tal hora, vou ter que fazer isso. Então, planejamento, o que vai comer vai ter que ser planejado também. Então, com a saúde reprodutiva não é diferente. A gente tem que falar cada vez mais de saúde, que ela é preventiva. E não quer dizer que você está ali galgando, né, conquistando ali a sua capacitação profissional, seja, né, enfim, seja lá o que for. Mas se você está seguindo uma carreira acadêmica ou não, mas você se depara em algum momento, né, com a seguinte pergunta, né? Será que eu quero ser mãe? Será que eu vou conseguir ser mãe? Né? E assim, o que Quando é que a gente... eu vou conseguir ser mãe? Será que agora é o momento? E você se vê num impasse entre carreira e maternidade. É verdade. E sabe, assim, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, elas só param para pensar nessa questão reprodutiva assim, não, doutora, mas eu não quero ser mãe, não. Então, assim, eu nem penso nisso. E o que eu mais falo para todos os pacientes, não só no que diz respeito à fertilidade, é assim, tudo pode mudar. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Tenho certeza que a sua vida já lhe surpreendeu em várias fases. Sim. Né? E eu já atendi mulheres que, por um momento na vida, não queriam ser mãe e hoje passam a querer. Então, assim, não se
se dê a chance da negativa. E aí a Planeje, dificuldade, né? planeje. É muito triste você ter a negativa de algo que você quer e que tinha a possibilidade de acontecer, né? É. Mas aí vamos começar o assunto do começo para fazer uma ordem aí de pensamento das pessoas. Por que que hoje se fala tanto em infertilidade? Por que que hoje a gente vê tantos casais inférteis? Por que que hoje a gente vê tanta dificuldade em engravidar? Antigamente, não era uma área específica da medicina. A gente tinha ginecologista obstetra, ponto final. Hoje, a gente tem um médico especialista em fertilidade com a agenda lotada. Por quê? Exatamente. São 15% da população, dos casais, né, do mundo inteiro tem infertilidade hoje. E é isso que a gente estava conversando no começo. Muitas coisas mudaram. Existem vários fatores que estão influenciando nisso. Um deles é a idade avançada da mulher. E a gente sabe que nós produzimos os nossos óvulos quando a gente está ainda na barriga da nossa mãe. Então, quando a gente já nasce com a nossa poupança de óvulos, né? O que a gente chama de foliculogênese, a oogênese, que é a produção desses óvulos, ela acontece ainda na vida embrionária. Diferente dos homens que produzem os seus espermatozoides ao longo da vida inteira. E à medida que a mulher ela entra na puberdade, ela já começa a ter uma perda de óvulos, obviamente, de uma forma você tem uma reserva, né, grande, e à medida que você vai passando seus ciclos, você vai perdendo, e hoje em dia os estudos mostram que uma média de 1.000 óvulos a cada mês, né, a cada ciclo. Ao longo de anos e anos, vai chegar a hora que vai fazer diferença. E essa diferença é exatamente quando? A partir dos 35 anos, fica de forma mais determinante. Pois é. E é engraçado que a gente vem mais uma vez aquela história do IC, né? Mulher na idade avançada. 35 anos é avançada? Pois para é. a fertilidade Para o mundo de hoje, para a longevidade, não. Né? Você vê mulheres de 60 anos maravilhosas, de 70 anos Sim. muito bem. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais e que seja mais incidente. Né? Só que as mulheres estão deixando para engravidar exatamente nesse momento. E é esse momento quando você já está ali, né, com a organização financeira, né, já conquistou algumas coisas, ou ainda tem algo para conquistar, porque a gente está falando de 35, mas a gente vê aí uma estatística de mudança de idade materna. Então, hoje você vê mulheres engravidando, tendo seus filhos com a idade mais avançada. Antes era abaixo dos 30, hoje você vê acima dos 35, 40 anos. Eu tenho diversos casos no consultório de mulheres que vêm a primeira vez, está com 40, 41 anos, doutora Eugênia. Eu vim tentar ver como é que está a minha fertilidade. Não quero engravidar ainda, então a gente já tem hoje ainda. A gente tem hoje, na verdade, uma demanda nova, uma demanda de mulheres aos 40 anos que ainda não querem engravidar, mas não tiveram a orientação, e aí foi quando você falou aí, né, da questão preventiva, das consultas ginecológicas, porque realmente o médico, né, da mulher ali que vê pelo menos todo ano é o ginecologista, né? Então, a gente precisa ficar atento também ao cuidado reprodutivo futuro. Não só a contracepção. Muitas vezes amiga, eu que em com todos isso. os aspectos da vida e da saúde, né? Cuidando de tantas endocrinopatias, dificuldades, queixas, condições de saúde que ainda não viraram doença, mas que atrapalham a qualidade de vida dos pacientes. É um assunto que eu abordo com todas as minhas pacientes mulheres. Né? Talvez não na primeira consulta, né? Nem sempre pergunto na anamnese se tem filhos, se já teve alguma perda, né? Se teve algum aborto, se engravidou alguma vez, se quer engravidar. E ali eu deixo aquela conversa no stand-by. E à medida que a nossa relação médico-paciente vai se estabelecendo, eu vou encontrando abertura, eu vou entrando nesse tema. Mas você já vai deixando uma mensagem, exatamente, né? O meu foco é prevenção. Se eu sou a sua médica de confiança, né? Se eu vou te direcionar nos momentos que você tiver dificuldade, se você vem aqui para evitar ter problemas, eu tenho que te direcionar nesse sentido também, te informar nesse sentido. É realmente angustiante a gente dizer para um paciente que ele não vai poder ser mãe ou ser pai. Isso, né? É muito difícil. É uma situação muito complicada. E depois que a gente é mãe, a gente entende que é o que existe de mais incrível na vida. Respeitando quem tem clareza de que não quer, né? É verdade. Mas, assim, eu não imaginei que a minha vida fosse melhorar
tanto depois Pois de é. ter um filho. E é uma nova descoberta e você realmente só sabe depois que você tem. E o Então, bom tem, da às vezes, vida como são você- as novas descobertas. Pois é, exatamente. Então, eu costumo dizer muito isso. Olha, você ainda está numa idade, né, que você ainda não pretende engravidar, ou você não sabe, você tem dúvida, teve dúvida, faz uma avaliação com um especialista em reprodução, vê como é que está essa reserva ovariana, avalia a sua saúde de um modo geral, vê como estão essas condições orgânicas aí, né? E faz um planejamento reprodutivo. Hoje é possível preservar a fertilidade através do congelamento de óvulos. E esse congelamento de óvulos hoje é feito de forma muito segura, as técnicas são muito avançadas. Os óvulos eles ficam congelados por tempo indeterminado, e óvulo é gameta, então se de repente mais para frente você não quiser mais, você pode, né, fazer todo o descarte sem problema nenhum. E diferente, obviamente, de embrião congelado. Mas nós temos essas viabilidades. São muitas possibilidades. Né? A gente costuma dizer assim, dentro da ginecologia, né, que a primeira invenção que deixou a mulher, vamos dizer assim, mais independente, mais autônoma, né, o protagonismo realmente vindo aí à tona foi a pílula anticoncepcional. A mulher conseguiu, né, um contraceptivo mais efetivo. Ela conseguiu mais Na liberdade, época, né? mais liberdade, Mais planejar mais a sua autonomia. vida. E o segundo é a possibilidade de congelar os óvulos. Então, hoje, não precisa mais ficar nesse impasse maternidade, né, e carreira. Você tem essa possibilidade e de fazer um planejamento, sim, com consciência. Estávamos falando agora no último podcast que a gente gravou sobre a evolução da medicina. A medicina antes era uma medicina basicamente curativa. Hoje ela é preventiva. E tem como prevenir a infertilidade? Tem. Você é mais do que eu sabe disso, desses cuidados que a gente pode ter, né, para evitar. A gente sabe que a perda de óvulos é um envelhecimento, faz parte realmente, né, do fisiológico, mas também existem algumas estratégias que a gente pode minimizar esses efeitos. Não vou dizer reverter, mas minimizar. E, amiga, assim, o fator idade, a gente tem que chamar muita atenção. Isso. Fato. Mas hoje a gente vê meninas de 28, 29 anos com infertilidade Sim. por conta de estilo de vida. Exato. Por conta da obesidade, por conta da inflamação. A gente está vendo aí uma geração que veio de hábitos assim muito automáticos, né, induzidos pelo mercado mesmo, né, as comidas no saquinho, né, que não é alimento. Uhum. E isso tem um impacto direto. Gente, óvulo e espermatozoide são células. É verdade. Toda célula precisa ser bem nutrida. Se você expõe aquelas células a substâncias que não são úteis, que não são nutrientes, é óbvio que você vai causar um dano. Então, a gente tem, em decorrência do estilo de vida moderno, né, um problema sério na fertilidade. E não só isso, no aumento na incidência de doenças, comorbidades, malformações, que antigamente eram raras no bebê. E hoje, né? cada vez E mais, a gente busca um bebê saudável. Né? Exatamente. E aí vem as doenças associadas a essa questão que você falou agora. Existem outras patologias, como a síndrome dos ovários policísticos, a própria obesidade induzindo a SOP, né? Por causa da resistência insulínica. Exatamente. Endometriose, uma doença inflamatória, sistema imunológico. Então, existem muitas patologias também que estão relacionadas com o estilo de vida, com o tipo do, enfim, né? Com o perfil do organismo de cada um, mas que pode levar à fertilidade. Né? Imagine, exatamente. A gente sabe que o consumo do açúcar vai competir com as fibras de colágeno na pele e vai causar um envelhecimento. Uma mulher, e isso já foi provado, já foi visto, já se viu um monte de foto, enfim, tem muita evidência. Né? E aí você vê uma mulher que não come açúcar há 20 anos, da mesma idade de outra que come, e aquela que come está muito mais velha, o aspecto. Agora, você imagine esse açúcar fazendo isso dentro de você, dentro das suas células, né? Nos seus óvulos ou no seu espermatozoide, sendo homem. Né? Então, assim, não ache que diz que faz mal, mas só um pouquinho todo dia faz muitinho. Com certeza. Muito é a soma de vários poucos. Então, as pessoas, elas, às vezes, não param para prestar atenção. E, mas eu não ligo para estética e tal. Dizem que açúcar envelhece, mas agora eu estou jovem. Mas esse açúcar que envelhece a sua pele está envelhecendo antes o seu meio interno. Com certeza. Seus óvulos. E onde está a sua contribuição aí, né, para a formação do seu bebê,
dos seus descendentes, o que você pode ou não mudar. E aí entra a epigenética, né? A gente sabe muito que a epigenética tem muita implicação aí nos seus hábitos de vida. Então, você pode realmente silenciar alguns genes. E não tem como falar do DNA, de saúde reprodutiva sem falar de epigenética, né? Programação metabólica fetal, né, amiga? A É. gente veio de uma fase na medicina onde o pré-natal ele era baseado em evitar doenças infecciosas. Exatamente. Em rastrear ali os vírus, né? Isso. E identificar precocemente os problemas que podem ocorrer numa gestação, diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, um descolamento placenta, por aí vai. Só que hoje a gente sabe que o pré-natal é infinitamente mais do que isso. Né? Que uma carência de ferro, por exemplo, ou um paciente que tem um ferro bom com a ferritina baixa, ou uma transferrina baixa, ou um zinco baixo, ou um cobre baixo, ele pode estar ali com prejuízo naquele metabolismo do ferro que vai contribuir para uma pré-eclâmpsia. Exatamente. Com a perda gestacional, com a perda aborto. gestacional, com o descolamento da placenta e por aí vai. Uma série de complicações, gente, por uma suplementação inadequada na gestação. E a suplementação, ela faz parte da epigenética, porque é um estímulo externo que a gente está dando para reverter problemas, evitar problemas, prevenir problemas. Né? Então, a comida é um estímulo epigenético, a ingesta de água, o manejo do estresse, a atividade física, a qualidade do sono, mas a suplementação entra nisso daí. Né? E a gente não pode partir do princípio que, estou grávida, toma aqui esse suplemento que vende ali na farmácia para grávida. Ninguém está começando a gestação no mesmo nível de saúde. Somos pessoas diferentes. Então, se cada mulher tem um nível de saúde, tem um estilo de vida diferente e tem tendências a ter doenças diferentes, a suplementação varia nesse sentido também. Então, a gente não precisa mais encarar a gestação como, tanta coisa pode acontecer, fulana teve pré-eclâmpsia. Não é puramente sorte. Tem um monte de coisa que pode ser feita para reduzir esses riscos. É verdade. Né? É verdade. E a suplementação tem esse poder incrível. Né? E a gente voltando aí um pouquinho para essa história do planejamento reprodutivo, de entender quais são as ferramentas que hoje nós temos, né, para poder utilizar ao nosso favor, né, pensando nessa questão da idade, nessa idade materna cada vez mais avançada. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem os exames, tem a avaliação, a gente sabe que a gente pode realmente buscar o especialista. Então, a gente precisa orientar, as pessoas precisam entender e ter mais informação para que não chegue lá na frente, né, com a idade mais avançada, 41, 42, 43, e ela já não está quase produzindo óvulos nenhum. Por isso também que tem aumentado muito o índice de fertilização através de doação de óvulos. E você imagina, amiga, como é difícil você receber e você recebe também, né? Muita paciente em falência ovariana precoce, as mudanças hormonais. E aí você chegar para uma paciente que nunca engravidou na vida, que agora ela está pensando em engravidar, mas começou a perceber algumas mudanças no organismo. E aí correu para o especialista, mas aí já está ali, com a falência ovariana, a menopausa instalada, né? Menopausa precoce, que inclusive é aquela menopausa que acontece antes dos 40 anos, tá, gente? Então, existem vários fatores também, né? Genéticos, enfim. Mas é muito difícil você olhar para uma paciente dessa na primeira consulta e dizer assim, olha, infelizmente, né, você não vai conseguir ser mãe com seus óvulos. Você ainda pode realizar o sonho de você engravidar. Ser mãe é muito além né? de um De você óvulo, gestar, né? exatamente. De você ter o seu filho. Mas você não vai poder mais ser mãe com o seu próprio óvulo, né? Então, a gente consegue prevenir antes de chegar até aí. A gente consegue evitar isso daí. Mas aí é um outro assunto que a gente pode... Com certeza, já abordar, né? Um outro podcast falando aí também. E assim, é um assunto que a gente tem que desmistificar bastante. Sim. Porque é possível ser mãe, é possível gerar, né? A gente viu a Viviane Araújo, que foi ovo doação, isso, né? com certeza. Que foi mãe mais tarde, que não pensou antes em congelar os óvulos dela mesma, e aí fez a ovo doação, e é mãe, e gerou, e passou por todo o processo. Sim. Mas não tem o meu DNA. Gente, tem que lembrar que muito na nossa saúde, mais de 90% é epigenética. O estímulo que você deu na gravidez, que vai fazer aquela criança ter mais saúde, ser sua, né? Você cria. Então, quebrar
alguns tipos Os de mitos preconceito. mesmo de preconceitos. É importante para acalentar o coração, né? Para acolher É. essas mulheres que passam por isso. Mais uma pausa para... Nosso comercial. Nossos patrocinadores, viu? Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono, pode confiar. Bom sono é o melhor colchão do Brasil, tem que respeitar. Voltando! E aí, Voltamos uma dos coisa que eu queria comerciais. também deixar aqui de informação, amiga, é o seguinte. Muitas pessoas perguntam, mas qual é a idade? Existe uma idade ideal para congelar os óvulos? Existe. Como eu falei anteriormente, essa redução da produção de óvulos ela acontece de uma forma mais determinante a partir dos 35. Antes disso, a gente tem ainda uma quantidade e uma qualidade para se preservar, né? E aumentar a chance de sucesso de uma gravidez através da fertilização futuramente. Então, quando você congela antes disso, então até os 35 anos, saúde, até os 35 anos, você tem uma condição melhor em relação a essa qualidade desses óvulos, tá? E uma chance maior de dar certo. Agora, depois dos 35, não quer dizer que não possa fazer, né? Porque muitas pessoas perguntam, eu estou com 37, 38, eu não posso não congelar óvulo mais? Eu estou com 40, eu não posso mais congelar? Tempo, comece a partir de agora. Sempre há tempo, exatamente. Agora, a estratégia vai mudar. Porque uma mulher de 40 anos, ela não vai ter mais aquela produção, aquela reserva ovariana, igual a mulher de 32. A gente vai precisar de estratégias, de protocolos diferentes, para que a gente consiga fazer um acúmulo de óvulos. Então, precisa, normalmente, nessa idade, fazer mais estímulos hormonais para captação de óvulos. Então, faz mais de uma captação de óvulos para poder guardar um número mais confortável, vamos dizer assim, de óvulos, para que, quando for descongelar e fazer todo o processo de fertilização, a gente não tenha uma perda muito grande. Porque, inclusive, nessa idade, a gente já tem um efeito aí do envelhecimento do óvulo e, consequentemente, tem uma chance maior de ter alterações cromossômicas. E aí vem também os estudos genéticos, que hoje a gente pode fazer através da fertilização. A gente tem um padrão hoje também, amiga, de casal que está procurando o consultório, que nunca tentou engravidar e não quer engravidar natural, com medo de ter um bebê alterado, que é uma outra coisa que tem aumentado muito hoje. Uau, né? Os estudos estão aí mostrando o número de bebês de crianças, né, com alterações. Né? A gente sabe aí que vem a TEA, né, os transtornos do espectro autista, existem alterações cromossômicas, doenças genéticas que são evitáveis. Então, aumentou. E aí tem pessoas hoje em dia que buscam o consultório de reprodução, que não quer nem pensar, imaginar a possibilidade de engravidar natural e ter um bebê alterado, entendeu? Um aborto, né? Porque aumenta o risco de aborto. Então, gente, sempre há tempo, né? Existe uma idade melhor, existe, com menos de 35 anos, mas não quer dizer que depois não possa fazer. E quais são os exames que a gente pode avaliar a reserva ovariana, né? Basicamente, a gente tem a dosagem do hormônio antimuleriano, tá? Tem a dosagem do FSH, do LH, do estradiol, do 3º ao 5º dia, e a ultrassom de contagem de folículos antrais. A gente consegue fazer o perfil da reserva ovariana da mulher e entender. Qual a média boa de folículos antrais? Isso depende muito da idade. Então, mulheres abaixo de 35 anos, a gente tem uma expectativa de 15 a 20 folículos a cada mês, né? Um recrutamento a cada início de ciclo, com essa média, tá? Então, mulheres, às vezes a gente se depara com mulheres que estão com uma desorganização aí, né, hormonal, um fator genético, um fator imunológico, uma endometriose, por exemplo. A endometriose está muito associada à redução de reserva ovariana, de produção de óvulos. A gente tem que ficar muito atento a isso. Tanto é que
mulheres que têm endometriose já instalada, já sabe que tem a doença, elas devem fazer uma avaliação da reserva ovariana. O quanto antes. E, se não for engravidar, congelar esses óvulos o quanto antes. O quanto antes. Entendeu? Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é o recado que a gente queria dar. Exatamente. Esse cuidado com a saúde reprodutiva da mulher, essa atenção, essa possibilidade que a mulher tem hoje, né, de ter essa autonomia. O fato de você procurar um médico para saber como anda a sua fertilidade e congelar é uma prevenção. Não significa que você vai... mas não quero engravidar agora. Não importa, você quer engravidar daqui 10 anos, guarde seus óvulos. Não custa, né, amiga? Não custa. Você está aumentando a chance de você realizar o sonho de ser mãe futuramente. E, né? diga-se de passagem, para quem ainda não é incrível. É isso, né? Demos nosso amiga, recado nesse nosso podcast. Aí. Espero que tenham gostado. Fiquem aí de olho que a gente promete trazer muitos temas relevantes, importantes para contribuir para a saúde de vocês, viu? Com certeza. E até contem com a gente. o próximo programa. Beijo. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga.